A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí acompanhando. E claro, hoje vemos mais uma vez aqui para juntos adorarmos, bendizermos e exaltarmos o nome do Senhor nosso Deus. E neste momento eu convido você, vem comigo para nós orarmos ao Senhor e invocarmos o nome dele. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o teu nome. Nós agradecemos a ti e louvamos o Senhor. Pai querido, que o Senhor se faça presente em nosso meio. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor inspire as minhas palavras e a mensagem que puseste no meu coração, para que eu possa ministrá-la e aqueles que estiverem lá do outro lado possam compreender o porquê o Senhor me estimulou a este assunto. Pai bendito, que seja esclarecedor, que seja edificador na vida daqueles que assistem e que o Senhor, ó Deus, recompense a cada um que ajuda esta mensagem mais além, com a atitude de curtir, comentar, compartilhar, que é algo que faz com que o algoritmo dessas redes sociais elas promovam mais organicamente o assunto. Que as tuas mãos sejam sobre a vida de todos aqueles que assistem, que o Senhor os abençoe grandemente, a eles e às suas famílias, que o Senhor abençoe o nosso país, Brasil, que o Senhor traga paz a Israel, teu povo. Pai querido, Deus amado, é no nome de Jesus que nós oramos a ti. Amados, hoje nós vamos falar sobre liberdade. Exatamente isso que é muito importante de comentarmos. Eu acredito que já falei em outras mensagens acerca de liberdade, mas eu queria especificamente nesta trazer um ponto de vista bem interessante a respeito do que nós estamos vendo na atualidade, visto que este canal Lendo o Manual é um canal que traz mensagens bíblicas para serem aplicadas imediatamente no nosso dia a dia, mensagens bíblicas práticas, nada de teorias, vamos para a prática, porque é esta que faz, que diz respeito ao nosso cotidiano, é aquilo que é aplicável, é aquilo que pode ser colocado em pauta no nosso dia a dia, ok? Então, seguindo nessa condição de liberdade, nós vamos trazer como base o posicionamento do próprio Jesus, quando ele fala no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque todos aqueles que creram já estão salvos e os que não creram já estão condenados. Porque aqueles que estão nas trevas não vêm para a luz, para que as suas más obras não sejam condenadas. Porque aqueles que estão na luz já estão salvos. Então, baseado neste texto, eu gostaria de trazer à tona algo acerca de liberdade, que talvez você a princípio pense que não faz sentido esse texto com liberdade, mas você vai ver que no discorrer dessa mensagem, no discorrer deste assunto, você vai perceber o quanto esta liberdade faz todo sentido. Se nós formos olhar o posicionamento de Deus em relação a nós seres humanos, nós vamos perceber o maior símbolo de liberdade que existe. Nós vemos um Deus que pode fazer todas as coisas, nós vemos um Deus que pode controlar todas as coisas, nós vemos um Deus que pode condicionar todas as coisas. Mas, quando nós observamos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus ele tem no seu princípio a liberdade. Deus colocou Adão e Eva no jardim e ele lhes deu a liberdade de comer qualquer coisa, com uma única
com uma única árvore que eles não poderiam ali tocar. E aí nós vamos para o primeiro ponto da liberdade. Deus deu tudo para que Adão e Eva pudessem desfrutar, mas deu um limite. E o que é que eu percebo com este posicionamento de Deus? Liberdade não é fazer tudo o que quer, mas sim fazer tudo o que é certo. Naquele posicionamento do jardim em que Deus colocou o homem e a mulher, o posicionamento de liberdade era desfrutar de tudo que tinha no jardim e não comer do fruto da árvore do meio. Simples, muito simples. Comer tudo e respeitar que não poderia se comer o do jardim. O que o homem e a mulher fizeram foi justamente o contrário daquilo que foi lhe dado como liberdade. E aí nisso tem as consequências. E estas consequências foram justamente perder a intimidade direta com Deus, que o homem tinha livre acesso. Deus estava todo santo dia com eles ali no final da tarde para conversar, bater um papo, ali bater uma prosa, como diz o matuto do sítio. Mas enfim, eles perderam essa possibilidade de ter aquele acesso direto a Deus. Eles perderam o local de poder encontrar com Deus, que era em qualquer local. E eles simplesmente perderam a condição de liberdade plena que eles tinham. Por quê? Porque a partir do momento que eles comeram do fruto, eles perderam a liberdade de andar nus e não sentirem aquele receio que eles sentiram após comer daquele fruto. Então, você percebe que eles próprios se esconderam nas suas convicções, porque eles começaram a perceber que andar nu era estranho, era errado, e Deus não via nada disso. E Deus não observava nada disso. E Deus não chamava atenção em relação a isso, porque para Deus, sua criação era plena. E aí, nesse sentido, nós já percebemos como é esta liberdade de Deus. Como é esta liberdade de Deus. E aí, trazendo para o contexto atual, trazendo para o contexto da fala de Jesus, nós percebemos que Jesus estava falando de nós, hoje, sem nenhum filtro, sem nenhuma complexidade, de forma muito simples. Hoje, nós não temos a liberdade de falar tudo o que queremos, por um simples motivo de termos colocado sobre nossas vidas alguém para nos controlar. Então hoje nós seres humanos não temos apenas Deus, nós colocamos alguém no nosso meio para intermediar, que são na verdade os pastores, os padres, os sacerdotes, enfim. Nós colocamos alguém no meio. E em termos de cidadania, nós colocamos ainda alguém superior a nós, que é o Estado. E este Estado, ele sempre foi prejudicial, ele sempre foi maléfico com relação ao reino de Deus. Se você olhar a Bíblia Sagrada, dê uma lida no Novo Testamento, principalmente em Atos dos Apóstolos, na Carta aos Romanos, você vai perceber que o apóstolo Paulo sofreu absurdamente as pressões do Estado. Passou muito tempo preso, foi levado para um lado e para o outro, tudo por conta do Estado. Tudo por conta do Estado. E aí, quando eu digo o Estado, é governo. E aí, naquele sentido, o governo era um governo romano. Hoje, nos dias atuais, nós temos um governo supostamente democrático.
e que nós não percebemos muita diferença entre aquele governo que o apóstolo Paulo sofreu lá e o governo atual, visto que agora mesmo, esta semana, um jogador de vôlei, por expressar o seu posicionamento em relação às verdades que ele acredita, ele simplesmente foi posto para fora do clube em que ele estava trabalhando, né? Ele é um atleta, trabalhava para o clube, e consequentemente foi escorraçado pela ideologia contrária, pela ideologia que defende as coisas erradas. E aí, quando nós percebemos isto, é muito interessante de trazer à tona, porque é algo que nós estamos vivendo e podemos trazer à tona as verdades bíblicas de acordo com aquilo que nós estamos vivenciando. E hoje, se nós simplesmente dissermos nas redes sociais que somos contra a prática homossexual, imediatamente nós somos taxados como homofóbicos. E aí, quando nós vamos olhar a referência da palavra homofobia, nós vamos perceber que é a violência contra a prática homossexual. E não é o que os cristãos fazem. Os cristãos simplesmente dizem que são contra, que aquilo é pecado e que Deus abomina. Simples assim. Os cristãos não batem, não matam, não escorraçam, não colocam para fora das suas empresas, como fazem, ou como fizeram agora, por exemplo, com o atleta do vôlei, Marcelo. Então, quando nós observamos a que ponto chegamos, em que momento estamos vivendo, nós percebemos que a Bíblia Sagrada, ela já apontava para isso. Esse fechamento das possibilidades de pregação, da exposição da verdade, é justamente para nos calar, de maneira que nós não possamos mais dizer o que é pecado e o que não é pecado. Mas trazendo à tona aquilo que o apóstolo Paulo viveu para os dias atuais, todos aqueles que querem continuar pregando a verdade, anunciando as boas novas de salvação, irão sofrer, e muito, nas suas redes sociais, nas suas vidas profissionais, enfim, vão sofrer muito com isso, porque os dias são maus. E aí talvez você tenha pensado, mas pastor, uma coisa não tem nada a ver com aquilo que Jesus falou, e tem tudo a ver. Lembre-se que a liberdade que o Senhor nos deu é uma liberdade com limites. E a mesma coisa nós temos que entender hoje. A nossa liberdade, ela tem que ter limites. E o limite é não ultrapassar as coisas erradas ou ultrapassar o pecado. Logo, se eu hoje me posiciono, se eu hoje ministro contra coisas erradas, eu estou sendo punido socialmente ou por um Estado por conta das verdades que eu trago. Os tabus estão sendo criados. Por quê? Porque hoje pastores não podem mais dizer que é pecado se prostituir, que é pecado roubar, que é pecado ser homossexual. Claro, é pecado. Por quê? Porque faz uso errado daquilo que foram criados para fazer. É o uso errado. E nesse ponto é onde vem a expressão do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que ele diz que foram entregues, Deus vos entregou as suas próprias concupiscências. E o que são concupiscências? São amor, ou é amor desenfreado. Qualquer tipo de amor desenfreado, ele é errado. E não é só a prática de homossexualismo, não, é qualquer tipo de amor desenfreado. Por exemplo, se o homem ele quer ter mais de uma esposa, é um amor desenfreado. Se o homem quer fazer relações sexuais com duas mulheres, é um amor desenfreado.
Se uma mulher quer fazer mais de 2 homens, é um amor desenfreado. Porque ali vai estar gerando uma prática que não é o natural do que foi criado. Então, quando nós observamos esse âmbito do que estamos vivendo, das práticas, da liberdade que está sendo tolhida, nós trazemos à tona aquilo que Jesus falou. Disse, olha, aqueles que aceitarem a Jesus já estão salvos. Isso é uma expressão que o próprio Jesus traz e que eu acredito particularmente. Mas que aquilo que Jesus traz como complemento é muito interessante para a gente saber dessa liberdade. E ele diz assim, olha, aqueles que praticam as más obras, eles não vêm para a luz para que as suas más obras não sejam condenadas. E o cancelamento nada mais é do que uma forma de você não cancelar ou não se posicionar como luz. Porque Jesus disse que aqueles que estão na luz condenam as más obras. Más obras. Lembrem-se do que diz a expressão bíblica, as más obras. Ela não diz para condenar as pessoas, elas dizem para condenar as más obras. Então, quando eu digo a uma pessoa para não se prostituir, é a prostituição dessa pessoa que ela tem que abandonar, não a pessoa. Quando eu digo a uma pessoa que ela pare de roubar, eu estou dizendo a pessoa que pare das más obras de praticar furto, roubo. Então são as obras que têm que ser abandonadas e não as pessoas. E é aí onde confundem nesta narrativa que estamos vivenciando hoje. Dizer que está errado, continuar descrevendo que está errado, não tem nada a ver com violência, não tem nada a ver contra o ser humano, não tem nada a ver isso. Eu, particularmente, tenho pessoas que eu conheço que são homossexuais e é uma opção delas. Foi o que elas escolheram. Mas elas sabem do meu posicionamento com relação a isso, porque elas sabem que eu sigo a Bíblia. Mas como pessoa, eu as amo. Como pessoa, eu as abraço. Como pessoa, nós podemos fazer negócios sem problema nenhum. E é aí onde está a liberdade de Deus. É aí onde está a liberdade de Deus. Deus poderia muito bem proibir e matar qualquer pessoa que fizesse contra aquilo que ele quer, ou contra as suas leis. Mas ele não faz isso. Logo, ele não fazendo isso, nós temos que ser imitadores dele. Porque a própria palavra diz que Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Abomina o pecado, então ele abomina a prática e não quem a pratica. Então é trazendo à tona essas questões de liberdade que nós fechamos esta mensagem trazendo aquilo que Jesus expressou como a plena liberdade, não apenas nesta terra, mas também aquilo que nos promove ou que nos condiciona a um dia irmos morar com Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas lembre-se da condição, que aqueles que creem estão na luz e não têm receio que as suas más obras sejam condenadas, porque aqueles que estão na luz querem continuar na luz, e quando as suas más obras são condenadas, o que eles fazem? Eles corrigem, pedem perdão e deixam de fazer. Mas aqueles que não querem estar na luz, eles simplesmente nem querem que suas más obras sejam apontadas. Então isso é muito claro, muito evidente, muito simples de entender, muito aplicável aos nossos dias. Jesus nos chamou para a luz e Ele convida você também.
vem para a luz, porque Jesus quer o melhor para você. Amém? E se você deseja aceitar a Jesus, você pode, onde você estiver, a qualquer hora que você estiver assistindo este vídeo, você pode simplesmente curvar sua cabeça e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Me ajuda a superar todas as coisas erradas que eu tenho feito. Me ajude a largar todas essas práticas que não convêm ao Senhor. E que eu possa viver o melhor em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja e você faz isso, com certeza você recebe salvação do Senhor. Não importa que placa de igreja você tem. Não são igrejas que salvam. Quem salva é Jesus. E o que tem que ser seguido é a Bíblia Sagrada. Ele sim é o manual de fé e prática que nós devemos seguir o nosso dia a dia, ok? Então que Deus abençoe você, e eu quero deixar aquela canção desejosa de paz para a tua vida, para a tua família, que haja paz para você. Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom Aleichem, Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a tua vida e até a próxima. Tchau, tchau.